Isso é a solução do exercício que eu passei para vocês. Vou mostrar aqui a questão para a gente poder ler junto. Um cilindro com êmbolo móvel contém 24 litros de gás nitrogênio sob pressão de 15 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Ele quer saber qual será o novo volume do gás a temperatura de 127 graus Celsius e pressão de 30 atm. Bom, se ele tem um êmbolo móvel, então quer dizer que o gás pode expandir, né? O êmbolo é aquela parte de cima da seringa. Então você pode aumentar ou diminuir ali o espaço que tem dentro da seringa movendo aquele êmbolo, né? O que tem dentro do carro também tem os pistões, então ele tem acho que chama de cabeçote, eu acho. Não, o cabeçote é o que vai em cima do motor. A parte de cima do pistão que move também é considerado um êmbolo dentro do motor, né? Então lá você tem vários cilindros, né? E em cada cilindro você tem um pistão que é móvel. Então aquilo ali é um êmbolo também, chama de êmbolo. Então inicialmente o meu sistema tem 24 litros e a pressão é 15 atm. A temperatura é 27 graus Celsius. Então tem aqui uma transformação que vai... ele quer saber qual vai ser vai mexer com praticamente tudo, né? Ele não diz que o processo é isobárico, né? Ele quer saber qual será o novo volume do gás a temperatura de 127 graus Celsius e 30 atm de pressão. Então a gente tem as três variáveis mudando. A equação geral dos gases a gente tem assim, ó, P vezes V é igual a nRT. Deixa eu arrumar aqui. Então essa é a lei geral dos gases ideais, né? Muito bem. A gente então tem um sistema que está a uma pressão inicial, P0, um volume inicial e uma temperatura inicial. E ele vai mudar através de um processo que a gente chama de processo termodinâmico. Ele vai mudar dessa pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial para uma pressão final, volume final e a temperatura final. E essas duas equações aqui, essa de cima e essa de baixo, vão me dizer quais são a temperatura, volume e a pressão em cada um desses estados. Então eu conheço pressão, volume e temperatura na primeira situação, no início. Eu vou mudar a pressão e o volume e eu quero saber qual vai ser a nova temperatura. Não, perdão. Eu mudei a temperatura e estou mudando a pressão, eu quero saber qual vai ser o novo volume. Então, estou mudando a temperatura, essa passa para T, PO passou para P, eu quero saber como foi que mudou aqui, ó, volume final e volume inicial. Tá? Qual vai ser o valor? Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu resolvo isso aqui primeiro e acho o meu NR, que N é o número de mols e R é a constante geral universal dos gases, né? Então, esse R aqui de cima vai ser exatamente igual ao R de baixo. O valor vai ser o mesmo. O N também. Então, o que eu achar em cima vale para baixo. Então, usando essa primeira equação aqui, eu consigo determinar o valor desse produto aqui, ó, N vezes R. Só que eu não preciso fazer isso, porque se eu já sei que esse cara vai ser sempre igual a esse no meu problema, então eu posso simplesmente nessa primeira equação isolar esse cara, isolar esse na segunda e igualar as duas equações. O que me diz o seguinte, que se eu igualar o NR nas duas, eu vou ter essa equação aqui que vai ser a minha equação resultante. P0
V0 sobre T0 é igual a P vezes V sobre T. Tá? Toda vez que eu tiver um sistema onde muda tudo, assim, ou quase tudo, né? E eu quero saber só um desses caras no final ou no inicial, tá? Ou seja, eu não tenho uma transformação. Esse processo aqui, ele não é isobárico ou isotérmico, né? Nenhuma dessas grandezas aqui, ela é constante no processo, né? Que é isso aqui, que está representado por essa seta. O que é um processo, pessoal? Eu comprimo o gás, como eu faço lá com a seringa, né? Eu encho ela de ar, depois eu aperto. Então eu estou fazendo um processo aí, aumentando a pressão, a temperatura constante. Então vai variar o volume, eu quero saber qual vai ser o volume final do meu processo. Ou então eu posso aumentar a temperatura e manter o volume constante, como eu faço quando eu cozinho, né? Eu coloco lá a panela, a tampa da panela, melhor ainda uma panela de pressão, né? Coloco lá no fogo, eu estou mantendo o volume constante, estou aquecendo. Então é um exemplo de transformação isovolumétrica. A isobárica é quando eu boto lá a panela para aquecer a temperatura, a pressão constante, né, no mesmo ambiente. Então estou lá no meu ambiente, botei a panela lá com a tampa normal, ela vai aquecer a pressão constante, mas o volume pode variar, né? Porque ela tem muita coisa saindo da panela, muito gás, muito vapor de água saindo. Então é isso que são os nossos processos, né? Então eu vou usar essa equação aqui, ó, tá? Toda vez que eu tiver uma situação em que eu não tenho nada constante, né? Nem pressão, nem volume, nem temperatura. Então sei qual é a minha temperatura inicial, a pressão inicial e o volume inicial. Tá? O volume inicial é 24 litros. Pressão inicial é 15, então vai ficar lá 15 atm no lugar da pressão, vezes o volume inicial é 24, dividido pela temperatura inicial, que é 27 graus Celsius. Isso vai ser igual a pressão final, que é 30, o volume final é o que eu quero descobrir, e a temperatura final é 127. Vocês podem me perguntar, nesse caso eu não preciso transformar, já coloquei aqui, já estava falando e escrevendo. Nesse caso eu não preciso de transformar nada, tá? Não, tá? Porque volume cancela com volume, na verdade pressão cancela com pressão, e então não vai ter problema, tá? Eu posso jogar direto sem ter transformações. O que eu vou fazer agora? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, como é que fica o meu problema? Vou passar aqui para baixo. Ficou melhor. Então, aproveitamento melhor. Fazer isso aqui. Seguindo em frente, fazendo meios pelos extremos, eu vou ficar com 27 vezes 30 vezes V é igual a 15 vezes 24 vezes 127. Então, 71 vezes V dá 81, na verdade. 81 vezes V é igual a 810
Esqueci do zero ali na história. É igual a 15 vezes 24 vezes 127. 45.720. Agora a gente vai ter que V vai ser igual a esse valor dividido por 810. Então, pessoal, voltando aqui, a gente vai ser inevitável. A gente vai ter que transformar aqui a temperatura em Kelvin, né? Aqui fica 27 mais 273, no caso. A transformação para Kelvin. E aqui é 127 mais 273. Então, a gente vai ficar no final aqui com 10, vai 3, 5, 8, 10, 3, a 300 Kelvin embaixo, né? Vai ficar aqui, ao invés de 27 é 300. Aqui, ao invés de 127 vai ser o resultado de 127 mais 273. Deixa eu ter 400. Muito bem. Aí a gente vai ter então 9.000 V vai ser igual ao 15 vezes 24 vezes 400. 4, 4. Então, nosso V vai ser igual 4, 2, 3, 1, 2, 3. A gente pode cancelar agora, né? Então, o nosso V vai ser igual a 16. Aí, litros, porque a gente só transformou lá a temperatura, né? O volume da unidade continua em litros. Então, logo a gente vê que, inevitavelmente, pelo menos a temperatura a gente sempre vai ter que transformar para Kelvin. E uma das características disso é que essa escala Kelvin ela foi desenvolvida utilizando o gás ideal, né? Então o Kelvin desenvolveu utilizando um termômetro de gás essa escala. Então por isso ela se mostra melhor para solução de problemas utilizando essa equação do gás ideal. Certo? Certo. Muito bem. A outra também é Kelvin. Isso.
Então, sempre que a gente estiver trabalhando com gás ideal, inevitavelmente a gente vai ter que usar a escala Kelvin. A chance de errar é menor. A outra questão é a da energia, né, cinética média. É P8, né? Determine a energia cinética média de 2 mol de gás perfeito que se encontra sob a temperatura de 57 graus Celsius para a constante que utiliza aqui. Aqui a gente já vê direto a implicação de ter que transformar nessa grandeza aqui, ó, que é a... Vocês estão vendo, né, o livro? Sim. A constante universal, porque ela está em Joule, mol e Kelvin, né? Então, para usar essa grandeza nesse padrão, né, eu tenho que transformar realmente aqui para Kelvin. Aqui eu consigo ver claramente por conta dessa grandeza aqui, tá? Da constante. Então a gente viu lá que a energia cinética média é 3 meios de nRT, né? Exatamente. Deixa eu olhar, mostrar aqui para vocês no livro aqui, ó. 3 meios de nRT, energia cinética média do meu gás. Então, é essa equação que eu vou utilizar para responder ao meu problema. Então, a aplicação simples de fórmula. Energia cinética média vai ser SCM 3/2, número de mols, a constante e a temperatura. Então, o que a gente vai ter é energia cinética média é igual a 3/2. O nosso número de mols é 2, o R ele já deu lá, 8,31. E a temperatura é 57 graus Celsius, que vai ser 57 mais 273, transformando para Kelvin. Substituído aqui, ó. Fica lá fora. A gente fica com a energia cinética média é igual a 3/2 vezes 2 vezes 8,31. Aí 10 vai 1, 8, 13 vai 1, 330 Kelvin. Se não tiver errado, vai dar 330. É isso mesmo. Então, energia cinética média. Fala. Nessa energia cinética média, por que você usou essa última fórmula aqui? Porque na nossa última aula a gente foi caminhando, né? E aí a gente viu que a energia cinética média, lá de uma teoria que a gente que tem o nome de teoria cinética dos gases, né? Tá aqui desenvolvida no livro de vocês, a teoria cinética dos gases, descobriram que a energia cinética média das partículas que compõem o sistema pode ser determinada através da temperatura por essa fórmula. O processo não é tão simples, né? Então é uma matemática que a gente não desenvolve no ensino médio, tá? Que ela envolve um pouco de física e estatística, não muito. Tem uma disciplina que a gente chama de Física 2, tem uma disciplina que a gente chama de termodinâmica que trabalha tudo isso, né? E tem a disciplina de física e estatística. Por isso aqui não está muito bem desenvolvido aqui tudo, tá? Mas ele parte de uma noção até boa, que é de energia cinética como mv ao quadrado, né? E usa essa relação aqui da pressão
com a velocidade das partículas. Essa equação aqui é que a gente não consegue demonstrar para vocês, com a matemática que vocês conhecem. Essa da pressão. Aí, só que a partir da pressão, a gente consegue relacionar a pressão com a velocidade, ou com esse V ao quadrado aqui, que é a velocidade da partícula ao quadrado. Que partículas são essas? São as moléculas ou os átomos do gás, tá? Então, aí esse V ao quadrado eu escrevo utilizando essa fórmula aqui. Eu passo 2 multiplicando, M dividindo, né? E aí eu fico com... no caso ele pega logo é o mv ao quadrado, que é mais esperto ainda. Mv ao quadrado é igual a 2 vezes SCM, né? Só que mv ao quadrado também é igual a 3V vezes P. E aí ele só isola a energia cinética, né? Substitui, na verdade, no lugar de mv ao quadrado, 3 vezes P vezes V. E aí a gente relaciona depois com PV, que é igual a nRT. Esse PV aqui virou nRT, que aí aparece essa fórmula aqui de baixo. Então, a energia cinética média é sempre 3 meios de nRT, tá? Não sei se eu fui muito claro na minha explicação. É porque eu já expliquei isso no outro vídeo, numa outra aula. Deixa eu ver. Não, aqui mesmo. Tá, então voltando para cá, o que a gente tem? A gente pode dividir aqui, se vocês prestarem atenção, esse 2 com esse 2 aqui, ó, que está multiplicando, né? Um multiplica, o outro divide, a gente só faz essa multiplicação de cima, né? Então, volta lá para mim terminar de copiar. pode ser. Vou só